Bom, vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui os armários planejados que a gente fez nas nossas duas bancadas, tá bom? Então, tanto na bancada aqui da nossa área gourmet, quanto na bancada da nossa cozinha. A gente ainda não tinha feito nada de armário aqui, como vocês puderam ver, eu vou até deixar um vídeo aqui onde eu mostro, durante um ano e pouco mais ou menos aí que a gente está morando na casa, a gente usou aqui embaixo das duas ilhas algumas prateleiras, né, para colocar ali as nossas louças, os copos, até mesmo apoiar o nosso micro-ondas. E essas prateleiras eu fiz na época aí com madeira que sobrou da nossa obra, então eu peguei algumas tábuas que sobraram, né, comprei um perfil lá de ferro, cortei ele ali, soldei, fiz alguns furos e usei aqui como aquelas mãos francesas, né, que a gente coloca embaixo das prateleiras. Então eu botei aqui duas prateleiras, tanto uma na nossa área gourmet quanto uma na nossa cozinha, e usamos assim durante mais de um ano, né? Então agora a gente fez aqui os armários, tá? Tanto na cozinha quanto na área gourmet. E agora também fechamos essa semana os armários aqui esses armários que vão aqui embaixo da nossa bancada, um armário superior aqui em cima, aqui da nossa área gourmet. Então, fechamos aqui os armários para compor esse ambiente aqui. Vai ser um armário superior aqui em cima, descendo aqui na geladeira, ela vai ficar embutida aí dentro do móvel. E fizemos também aqui um armário na parte de baixo da bancada aqui, para esconder, né, toda essa bagunça que fica por aqui. Então, grelhas da nossa churrasqueira, o forno de pizza, tudo mais que a gente precisa colocar, carvão, né? Então tudo que a gente precisa colocar vai ficar agora escondidinho direitinho aqui, porque a gente fechou também esta marcenaria aqui. Tá? Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês as duas ilhas que a gente já tinha fechado, já está instalado. E eu até estou fazendo essa filmagem antes, aqui de chegar essa nova compra que a gente fez aqui para o outro lado, porque a gente vai mexer inclusive na nossa ilha aqui da área gourmet. Tá? Eu vou explicar o que a gente vai fazer. E depois, quando vier instalar aqui e realmente a gente mexer nela, eu mostro qual foi o resultado. Então, por isso que eu estou fazendo um vídeo antes e vou fazer um vídeo depois, tá bom? Aqui, então, a gente escolheu, né, como a gente também teve um vídeo aqui, que eu também vou deixar o card aqui, onde a gente estava em dúvida em relação a qual MDF a gente utilizaria, tá? Então, a gente tem uns vídeos onde a gente mostrou várias opções e, por fim, nós decidimos aqui fazer esses armários e também vamos fazer aqui os nossos outros com o Beton, tá? Um cinza, ele é um cinza bem clarinho, ele é o Beton da Arauco, pessoal, tá? Esse MDF aqui. Então toda a parte externa do móvel ela é no Beton Arauco e a parte interna, como normalmente é feito, ela é na cor branca para ficar mais barato, tá bom? Então, a gente decidiu por ele porque, né, até lá no vídeo a gente explica, a gente testou vários MDFs em que você tocava assim, ó, e ficavam marcas de dedo, então a gente testou com a mão molhada, a gente testou com a mão com gordura, tá certo? E até mesmo assim com a própria gordura do dedo, e esse aqui foi o MDF que menos marcou quando a gente pegava, tá certo? Até porque, como vocês podem ver, a gente optou aqui por utilizar o puxador cava, tá bom? O puxador cava. Então, a gente precisava que esses armários eles fossem com uma resistência boa aqui a manchas, tá? Vocês vão ver até que ele está um pouquinho desalinhado em alguns pontos, tá certo, pessoal? Porque o que aconteceu? A gente fez a instalação, tá? Fez toda a instalação aqui. Vocês vão ver uma ou outra gaveta está um pouquinho desalinhada. Mas pelo seguinte, é que nem o pessoal quando instalou falou, eles falaram assim, ó, a gente faz uma regulagem inicial, né, com as gavetas ali e tudo mais, com armários sem nada dentro, e depois com o tempo, num primeiro momento ali, as gavetas elas dão ali uma sentada, né, uma mexida um pouquinho, assim como uma casa quando a gente constrói, que ela tem um período em que ela vai trabalhando até ela ficar estabilizada, né, os móveis também passam por um processo como esse. Então eles falaram, a gente dá uma regulagem inicial ali para deixar tudo alinhadinho, aí depois, né, com peso, com movimentação da gaveta, abre e fecha, coloca mais peso em uma, menos peso na outra, ela vai dando ali um leve desnivelamento e daí o pessoal vai fazer essas regulagens quando vier instalar aqui o outro lado, tá bom? Principalmente gavetas, pessoal, que a gente bota muito peso, então aqui vocês vão ver que a gente optou por só usar gavetas, tá? A gente não usou portinhas aqui embaixo, porque a gente acha mais prático você
abrir a gaveta e você ver tudo que tem lá dentro sem você ter que ficar se abaixando ali para ver o móvel, tá? Diferente do que a gente vai fazer aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai fazer com portinhas mesmo, porque com gaveta não dá, tá? Não tem como a gente guardar esse tipo de material aqui dentro de gavetas, então aqui a gente fez tudo com portinhas. Mas aqui nas nossas ilhas, tanto na da churrasqueira quanto na da cozinha, a gente fez com gaveta e por isso ela dá essa leve desniveladinha e o pessoal vai vir aqui e vai fazer uma revisão em tudo, tá bom? Então quando instalarem aqui, eles já revisam tudo aqui e deixam tudo alinhadinho novamente. Então o que a gente optou, né? Como a gente falou, gavetas, tá bom? E qual vai ser a alteração que a gente vai fazer, pessoal? Aqui, nessa ilha aqui, que a gente já está com ela pronta e a gente vai mexer. Eu tinha feito, eu quero e vou colocar, já tinha falado com a Fabiola, uma cervejeira aqui nessa nossa área gourmet. Por quê? Temos até um freezer, tá? Ele é um freezer e geladeira flex da Brastemp, então eu posso deixar ele tanto no modo geladeira, que ele vai até -2, quanto no modo freezer. E em tempos de festa a gente deixa aqui no -2 para colocar cerveja, suco, refrigerante aqui dentro e ele não congela, tá certo? Só que a gente tem muita carne aqui em casa que a gente usa aí, a gente normalmente faz uma compra grande de carne para deixar em freezer e só aquela geladeira lá não comporta toda a nossa carne, então a gente coloca aqui e é ruim ficar tirando tudo daqui, passando para lá e voltando depois quando a gente faz algum tipo de evento aqui em casa. Então eu quero colocar uma cervejeira, né? E a princípio a cervejeira, pela questão da profundidade, ela caberia somente lá, naquele local, tá? Então eu tinha inicialmente até projetado para colocar um frigobar e uma cervejeira ali naquele ponto, só que nunca me agradou a ideia disso estar do lado da churrasqueira, né? Nem tanto pelo calor, porque como vocês podem ver aqui, a gente ainda tem um fogãozinho aqui do lado e a nossa churrasqueira fica aqui e ela tem um braseiro aqui que ela tem a pedra refratária, ela tem uma manta aqui por dentro também, então ela é solta, né? Ela tem um braseiro aqui que ele já é bem isolado e ainda tem duas paredes aqui de alvenaria até chegar nessa região. Então não é muito pelo calor, pela questão do calor aqui que iria prejudicar a cervejeira e o frigobar, mas sim pelo fato de que você está fazendo um churrasco aqui e pessoas ficam acessando essa área aqui para ficar pegando cerveja, tá certo, pessoal? Então eu não gostei muito da ideia, repensei, revisei. Por fim, eu decidi colocar, eu vi um modelo da Electrolux que ele é um pouquinho menos profundo, tá? Então eu vou mostrar aqui também um detalhe nas nossas ilhas que aconteceram diferente do que a gente tinha planejado, tá? Acabou sendo ali um errozinho na execução do projeto e que prejudicou um pouco de eu utilizar embaixo da nossa ilha aqui uma cervejeira, tá? Mas no fim eu vi aí que a da Electrolux é um pouquinho menos profunda, não estava muito contente de botar aqui na nossa ilha, mas no fim, entre colocar embaixo da ilha e mexer no móvel ou colocar lá e ter o problema, né? Ficar circulando pessoas aqui enquanto está usando a churrasqueira, eu preferi mexer no móvel. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essas duas gavetas que vocês estão vendo aqui, tá? Tanto essa quanto essa, elas vão sair fora. Esse móvel ele vai permanecer somente com estas 4 gavetas aqui. E aqui eu vou encaixar uma cervejeira. No lado aqui ainda vai sobrar um pedacinho, né? Um armáriozinho aqui mais ou menos de uns 15 centímetros que eu vou usar aqui para botar cerveja aí dentro, alguma outra bebida quente, né? Para ficar calibrando aqui dentro da cervejeira, tá bom? Então nós vamos desmontar esse móvel aqui. Hoje o pessoal à tarde está vindo aqui para fazer justamente isso. Eles vão desmontar essas 4 gavetas para que eu possa ter acesso, pessoal, a essa base aqui embaixo aqui que a gente fez, ó, que é igual essa daqui, a base dos armários, porque eu vou ter que quebrar ela, tá? Eu vou ter que tirar essa base aqui para que a cervejeira consiga encaixar aqui dentro, tá bom? E o que aconteceu de erro aqui, pessoal? Aqui, embaixo dessa ilha, ele tem uma paredinha aqui, ó. Como vocês podem ver, do lado de cá está revestido com o próprio revestimento que a gente colocou lá. Então aqui tem uma paredinha, pessoal, aqui embaixo para dar apoio a toda essa bancada, tanto aqui quanto naquela ilha lá também, que essa paredinha, ela foi projetada para ficar com 10 centímetros de espessura, tá bom? 10 centímetros. E aí, nós tínhamos aqui, tem 80 centímetros, então qual era a ideia? 30, tá certo? 30 centímetros, mais 10 aqui de espessura de paredinha e era para ficar 40 aqui do lado de dentro. Acabou que no fim o pessoal acabou até errando a posição aqui, tá? Errou a posição. Ficou 45 pelo lado de dentro. Essa paredinha, ela ficou com quase 15, ela ficou com 14, eu acho 14 centímetros, comeu
4 centímetros do que tinha sido planejado, e isso acabou penalizando as pernas aqui do lado de fora, tá certo? Então do lado de fora aqui, que era para ficar mais profundo, para atrapalhar menos as pernas de quem está sentado, acabou sendo prejudicado porque ficou mais estreito aqui, e eu que sou grande, por exemplo, acabo batendo com o joelho lá, tá? Então, para manter o alinhamento aqui das duas bancadas, a gente teve que penalizar o lado de fora. E qual que era a minha ideia lá atrás no passado também? A ideia era fazer aqui a cervejeira virada aqui para o lado de fora e embutida aqui dentro das pedras. Mas qual que era o problema de eu fazer isso? Eu teria que tirar uma cadeira dessas aqui, pessoal, porque pela questão da profundidade, ia ter que fazer, né, a paredinha aqui e ela morrendo exatamente aqui por igual, e só daqui entrando e possibilitando colocar banquetas do lado de cá. Então eu preferi na época deixar aqui, né, como vocês podem ver, a gente tem 6 banquetas, então serve até 6 pessoas aqui, fica relativamente confortável, do que tirar uma banqueta e botar essa cervejeira por aqui. Então o que eu vou fazer agora, eu vou botar ela bem aqui pelo lado de dentro, tá? Então ela vai ficar virada para cá, e aqui é mais tranquilo, não atrapalha quem está operando a churrasqueira, tá certo? Então aqui fica tranquilo, ó, que a pessoa chega aqui, pega a cerveja e já sai fora aqui para a parte de fora, né? Não fica aqui atrapalhando quem está usando essa área aqui, que normalmente é o churrasqueiro que fica aqui, sou eu ou algum amigo meu às vezes que vem aí e acaba assumindo a churrasqueira, então não atrapalha, né? Porque aqui fica com carnes, fica todo aqui o material que ali precisa para churrasqueira, então ficaria muito ruim as pessoas ficarem acessando aqui para pegar cerveja. Então a gente vai colocar exatamente no ponto onde é que tá essas duas gavetas aqui, tá bom? Então como é que a gente fez aqui, pessoal? Tudo gaveta, tá certo? Por conta, como eu falei, da profundidade de 45 centímetros e por conta de gaveta, normalmente ela tem um aproveitamento menor do que as portinhas, né? Porque a portinha você só tem a moldura aqui na frente, você abre e tem acesso até lá atrás. A gaveta ela acaba ficando com alguns espaços a menos, tanto nas laterais quanto na profundidade, tá certo? Então as nossas gavetas aqui elas não ficaram muito profundas, elas ficaram um pouquinho mais rasas, tá certo? E aqui ainda teve nessas duas da ponta, tanto nessa quanto naquela e nas da cozinha também, tivemos um problema também por conta da nossa torre de tomada. Ó. Então a torre de tomada ela tem esse tamanho todo e ela desce aqui para baixo da bancada. Então essas duas primeiras gavetas aqui de cima ainda foram penalizadas um pouquinho mais porque elas tiveram que ser um pouquinho menos profunda ainda para essa torre poder descer ali na lateral, tá certo? Ó. Então a torre ela precisa descer e não pode ter móvel ali embaixo, porque senão acaba atrapalhando. Se é uma portinha aqui, né, acaba que não interfere em nada, tá certo? Então aqui, ó, fizemos as gavetas, então vocês podem ver que ela realmente não tem uma profundidade muito grande, mas tem uma profundidade suficiente aí para a gente botar até louças grandes, como essa forma de bolo aqui de baixo, ó, essa forma que a gente tem aqui. Tá certo? Ficou uma profundidade bacana, dá para botar panela. A gente não viu nada ainda que não coubesse dentro dessas gavetas, tá bom? Então a gente está conseguindo aí usar com tudo. Aqui também, ó, então panela de pressão, né, panelas e tudo mais, a gente fez aqui essas gavetas. Um outro detalhe, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, é que vocês não veem, né, não dá para ver aqui, tá vendo a diferença da gaveta de cima com a de baixo, que eu falei por causa da nossa torre de tomada? Olha só como essa daqui ela é menos profunda, ó. Ela tem aproximadamente aqui uns 10 centímetros a menos, essa de cima da de baixo, justamente porque ela não pode ir até o fim, porque lá embaixo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ah, lá, ó, lá embaixo tá correndo lá a nossa tomada, então ela teve que ser um pouquinho menos profunda, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, ó, como eu falei, você não vê as nossas corrediças, tá? Elas não são aquelas corrediças telescópicas tradicionais, elas são corrediças ocultas, né, invisíveis, ó, ela fica embaixo lá da nossa gaveta, então tem uma do lado de lá e uma do lado de cá, elas são invisíveis, tá, pessoal? Então elas ficam aqui, ó, a lateral do móvel fica limpinho, né, sem nenhum sem nada aqui, né, sem aquela corrediça aqui aparecendo, tá certo? E todas elas também são com amortecedor, tá? Então, aí ó, ela vai e para. Aqui tem já o pequeno desalinhamento que eu falei para vocês, né? Que o pessoal ia regular, tá certo? Mas aqui vai acabar que essas duas vão sair fora, tá? Essas duas aqui vão sair fora, então não vai nem regular aqui, vai simplesmente tirar. Aí o que a gente fez também? Tanto aquela gaveta quanto essa daqui, nas duas de cima, a gente fez uma gaveta de talheres dentro, pessoal, tá? Então a gente não quis fazer aqui ela separada, para ficar aqui duas gavetas menores,
porque a gente queria esse visual contínuo aqui na nossa ilha, né? Tanto aqui na churrasqueira quanto lá. Vocês vão ver que aquelas duas lá também tem essas mesmas gavetas, então tanto essa quanto essa, a gente fez uma gaveta interna. Ó. Então quando eu abro aqui, essa gaveta ela tem a mesma profundidade daquela, mas vocês podem ver que ela é dividida em duas partes. Então aqui acaba sendo um pouquinho menos profunda, tá? Mas ainda assim, ó, a gente consegue botar panelas, consegue botar outras coisas aqui dentro, tá? Mas a profundidade dela é menor. Por quê? Porque nós temos uma outra gaveta interna aqui, ó, onde a gente tem os talheres, tá certo? Ó, então aqui dentro ficou uma segunda gaveta embutida, onde a gente coloca os nossos talheres. E essa divisãozinha aqui, ó, a gente fez com MDFzinho de 6 milímetros, tá bom? E não é colado na gaveta, isso aqui é solto. Então, mas depois, se a gente quiser mudar essa disposição, a gente só saca esse bichinho fora. Ele entrou aqui bem na pressão, tá? Então, mas a gente consegue tirar, é só sacar ele fora e podemos mudar aí completamente a configuração dessa gaveta. Inicialmente a gente pensou dessa forma, tá certo? Aqui tá atendendo muito bem. Então a gente guarda aqui os nossos talheres de churrasco. Então temos aqui os kits de faca e os de garfos. E ali atrás ainda sobrou, se a gente quiser botar colheres, né? Ou se quiser botar alguma faca ou alguma coisa ali, tá certo? Então temos essa gaveta interna aqui no móvel e também, ó, todos eles com amortecedor, tá, pessoal? Todas elas com amortecedor. Então, usamos essa mesma estratégia naquela gaveta e nessa aqui, tá certo? Ali ficam os utensílios, a princípio, hoje não, né? Tá bem bagunçado até aqui, eu vou pedir desculpa para vocês já antecipadamente, tá meio bagunçadinho, mas aqui vai ficar os itens que vão ser usados aqui na churrasqueira. Então, faca, garfo de churrasco, né? Eu tenho um aventalzinho ali também, que eu peguei em pontos aí no cartão de crédito, então tudo isso a gente guarda ali, ó. Então todas elas têm o mesmo padrão, tá, pessoal? Então gavetas, ó, sempre, porque aqui fica muito mais fácil eu ter acesso. Imagina se fosse uma portinha, eu ia ter que abrir, me abaixar para ver o que tinha lá embaixo. Pior ainda se eu tivesse uma prateleira dividindo, porque daí a prateleira ia fazer com que eu tivesse que praticamente deitar aqui no chão para conseguir ver o que tivesse lá embaixo. E aqui com a gaveta fica super tranquilo, a gente consegue ver e pegar o que for preciso, tá certo? Então todas elas são assim, como eu falei, ó, aqui de novo, mais uma gaveta. Aqui temos outra gaveta, então como vocês podem ver, são bem profundas, dá para guardar de tudo, tá certo? E aqui temos a segunda gaveta com a outra gaveta interna, ó, então da mesma maneira, tá certo? Então aqui, ó, tem a tábua de churrasco, tem aqui que eu uso para colocar carne, às vezes temperada, antes de ir para a churrasqueira, então eu já deixo aqui tudo certinho, as carnes aqui preparadas, só vou colocando lá. Então eu gosto bastante dessas bacias aqui também, tá? Pratos descartáveis, quando a gente precisa e recebe mais gente aí. E aqui a gente deixou a divisão aqui para o churrasco aí, né? Então ainda eu não tenho um kit de churrasco bacana. Tem esse aqui que eu troquei por pontos. Tem aqui dentro aqui uma faca, um garfo, um pegador e uma espátula, tá? Mas aqui já está reservado aqui para botar facas e tudo mais, então eu pensei que essa divisão aqui faria sentido para mim. E se precisar, que nem eu falei, se eu achar que não dá, saco isso aqui fora e troco por qualquer outra divisão, tá bom, pessoal? Então da mesma maneira, todos eles com amortecimento. Aqui mais uma gaveta com mais algumas vasilhas aí. Aqui, tá? Da mesma maneira, um pouquinho menor a profundidade da gaveta, tá? Porque temos ali também a nossa tomada. Aqui dá para ver, ó, aqui dá para ver bem direitinho, ó a diferença que eu tenho entre uma e outra, ó, pelo fato de ter aquela tomada ali, tá certo? Então eu não consigo aproveitar a profundidade total. Então, além da gaveta já perder, né, como eu comentei aqui nas lateraisinhas, no fundo, essas aqui ainda acabaram perdendo um pouco mais, tá bom? E aqui, a última, onde é que a gente tem mais panelas, tá certo? Então, foi essa configuração que ficou hoje aqui na nossa área gourmet, tá bom? MDF Beton da Arauco e a parte interna, como vocês viram aqui, foi feita toda no branco TX, tá bom, pessoal? E a gente usou aqui e deve usar em todos os nossos móveis, tá? O puxador cava, que a gente acha mais bonito, acha mais clean, fica um móvel mais limpo, né? Sem muita informação, tá certo? Aqui pode ver que é uma linha contínua, aqui ó, ele vai da mesma maneira, então dividimos por igual todos os tamanhos aqui para ficar bem padrãozinho, tá certo? Agora lembrando que aquelas duas últimas vão sair para poder entrar aqui a minha cervejeira, tá certo? E aqui na nossa cozinha, do lado de cá,
a gente tem basicamente uma configuração muito parecida, tá certo? Aqui acabou que vocês podem observar que as gavetas de baixo elas ficaram um pouquinho menos, quer dizer, um pouquinho mais baixas, não tão altas quanto as de cima. Pode ver que a de cima ela está um pouco mais alta, porque a gente quis aqui também seguir o alinhamento do micro-ondas, né? Como o micro-ondas ele é mais alto, o nicho dele ali é mais alto, né? Então a gente, ao invés de fazer aquela divisão na metade como a gente fez do lado de lá, a gente acabou dividindo na mesma linha do micro-ondas aqui, então ficou com duas gavetas superiores maiores, tá certo? Foi até bom, um pouquinho melhor do que do lado de lá, essa altura mais aqui em cima, porque como nós temos aqui as gavetas internas também, acabou sobrando mais espaço na gaveta de baixo, tá bom? Mas aí fizemos aqui também um nicho amadeirado, que é a madeira, que é o tom de madeira que a gente está usando e deve usar aqui para casa nos pontos de destaque que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ter um ponto de destaque lá em cima também, onde a gente vai fazer um basculante em vidro reflecta, mais o interior em amadeirado, e a parte dos demais vai ser no beton arauco, tá bom? Esse aqui é o louro Frejó da Bernec, é o mesmo que a gente usou aqui na nossa bancadinha, ó. Então todo o tom amadeirado aqui da casa a gente está usando o mesmo, que é esse louro Frejó da Bernec, tá? A gente já tinha usado aqui, e quando fizemos aqui a gente colocou ele também aqui no nicho do micro-ondas e fizemos eles aqui, ó, saltadinho, tá certo? Em relação aqui a moldura aqui do móvel, né? Então ele segue basicamente quase o mesmo alinhamento aqui das gavetas, tá bom? Ele ficou mais saltadinho para fora aqui, a gente achou que esse detalhezinho saltando ficou bem bonitinho aqui, bem bacana. Então aqui mostrando para vocês, aqui nós temos as nossas panelas embaixo, né? Vocês podem ver que aqui ficou uma profundidade maior, tá? E aqui, ó, nós fizemos uma gavetinha também onde a gente coloca os nossos temperos, ó. Então, colocamos aqui todos os temperos que a gente usa aqui em casa, tá certo? E aqui os talheres de silicone que a gente usa aqui no fogão. Então tá bem do ladinho, né? O fogão tá aqui, atrás dele tá todo esse material que a gente usa aqui no fogão. Então, quando a gente fizer os móveis deste lado de cá, desse lado de cá, a gente vai fazer essa gaveta exatamente igual essa aqui embaixo, tá certo? Porque daí você está aqui no fogão, você já puxa, já pega todos os temperos e tudo que precisa daqui. Então vai ficar embaixo do fogão. Por enquanto, como a gente ainda não tem, né, esses armários aqui, a gente vai colocar, colocou eles aqui, tá? Então quando a gente passar para cá, aí provavelmente essa configuração interna aqui a gente deve mudar. Por isso também que a gente fez aqui de forma que fosse possível remover. Então eu acho que ficou bem legal, deu certinho o tamanho aqui com uma leve sobra. Tá certo? Para todos os potes, então tem aqui 2, 4, 6, 8, 10 potes de tempero, tá? A gente gosta bastante de tempero aqui em casa, então a gente usa bastante. E esses potinhos aqui, para quem tiver interesse aí, ó, né? Esses potinhos aqui são potinhos de ovo maltine, tá bom, pessoal? A Fabiola gosta muito de ovo maltine, aquela pasta tipo Nutella de ovo maltine, e ele deu no tamanho exato para a gente colocar os temperos aqui. Então ela comprou, comeu, a gente limpou o vidro e agora a gente usa para tempero. Futuramente a gente também vai comprar outros potes, mas por enquanto eles serviram muito bem e a gente calculou a medida exata aqui para ele poder entrar aqui, tá bom? Até pela questão de ela ter dado uma pequena desreguladinha aqui na gaveta também, que o pessoal vai vir regular quando a gente for instalar ali, como eu comentei, por causa do peso, né? Do peso que acaba coisando. Ela tá pegando levezinho, bem de levezinho aqui na tampinha, mas muito de leve mesmo, que não chega a atrapalhar. Ó, então, né? Ele, se eu empurrar aqui, ó, dá para escutar um tuquezinho de leve. Ele pega, mas não chega nem a prejudicar o movimento. É muito leve que ele pega, né? Então, aí fica os nossos temperos, ó. Então, nessa ideia aí de duas gavetas, tá certo? Dentro de uma só, visualmente do lado de fora é uma só, tá bom? Eu não vou abrir essas todas aqui porque não tem necessidade, tem algumas baguncinhas aí. Vou mostrar essas daqui também, tá, pessoal? Que essa daqui fica os pratos do dia a dia, xícaras e tudo mais, porque ela também tem uma outra gavetinha interna aqui, tá certo? Aqui, ó, aqui, pessoal, acabou ficando um pouquinho ruim o acesso àquela última, né? Então, por conta daquele probleminha que a gente teve aqui dessa parede ficar um pouco mais grossa do que deveria, tá certo? Acabou diminuindo a profundidade. E aqui, acabou que na hora de eu projetar essa interna aqui da gaveta,
eu esqueci que a gaveta ela não sai 100%, então acabou que essa última parte aqui, ó, fica um pouquinho ruim de pegar, mas dá para mim pegar, ó, eu consigo pegar, tipo, por exemplo, a faca aqui, consigo colocar lá sem problema nenhum, só que ela ficou um pouquinho mais difícil do que as outras por causa desse acabamento que tem aqui do móvel, né? Então fica aqui um pouquinho mais difícil, mas assim nada absurdo também, então eu consigo colocar e tirar sem dificuldade nenhuma, mas talvez eu deveria ter feito essa parte aqui continuando até o fundo, tá certo? E ter deixado aqui aberto, ó, essas duas partes aqui, tá? Para que tivesse aqui um aproveitamento talvez um pouquinho melhor. Então mais para frente, por enquanto tá servindo muito bem, né? Apesar de aqui ficar um pouquinho mais apertado aqui, eu tenho que botar a mão aqui num canto menor, eu consigo colocar e tirar tranquilamente os itens de lá. Então eu preferi não mexer, tá bom? Então ficou aqui as divisórias aqui de talheres, tá certo? Que a gente fez, aqui no meio fica aqui as coisinhas maiores, né, que a gente usa aí no dia a dia. E também lembrando, né, a profundidade também aqui ela foi prejudicada pela questão da nossa tomada aqui no cantinho, tá bom? Então todas essas gavetas aqui acabaram ficando prejudicadas nesse sentido, ó. Então todas com amortecedor, né, joga lá, ela para. E é isso aí, ó. Então também usamos aqui o Beton da Arauco, Louro Frejó da Bernec, tanto lá quanto aqui, tá certo? E aqui ficou as nossas duas ilhas, pessoal, tá? Então depois eu mostro para vocês lá quando a gente fizer a mudança dessas duas gavetas aqui, colocando a minha cervejeira, tá certo? Já adiantando para vocês que aqui nessa bancada aqui desse lado, nesse pedacinho que tem aqui no canto, eu projetei aqui também uma adegazinha embutida para a Fabiola, tá bom? Ela está começando a tomar vinho e tem gostado bastante de tomar vinho quando o pessoal se reúne aqui em casa, então eu fiz aqui um nichozinho para uma adega de 12 garrafas, então eu vou colocar bem nesse cantinho menor aqui, ela vai ficar embutidinha aqui. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o seguinte, eu já deixei uma playlist gravada, ela tá certo que ela não tá 100% atualizada, a ferramenta acabou já tendo algumas atualizações porque tem alguns anos que eu gravei. Vou deixar para quem se interessar aqui também um cardzinho com a playlist que eu gravei do programa que a gente usou tanto para fazer o projeto da casa, tá certo? Então a gente fez, tanto eu e a Fabiola, a gente passou aqui, ó, noites e dias projetando essa casa desde que a gente comprou. Então compramos o terreno lá em 2019 e fomos construir só em 2022, se eu não me engano, tá certo? Então ficamos ali durante 3 anos projetando essa casa, nós mesmos, nesse programa que eu na época descobri que existia, tá? Você pode fazer uma conta lá, não precisa instalar nada no computador, ele roda online. Então você cria a conta, entra lá e começa a usar. E a ferramenta é muito bacana, principalmente, né, para quem assim é entusiasta que nem eu gosto de mexer com esse tipo de coisa, nunca tinha mexido, mas fui aprendendo aos poucos e aproveitei para gravar esses vídeos ali para ensinar quem tem interesse, tá? Então se você tiver aí, por exemplo, o interesse em fazer, né, é curioso, gosta de fazer as coisas por conta própria, o programa lá permite fazer muita coisa, né? Ambientação dá para colocar lá. Por exemplo, aqui nas banquetas, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou gravar um vídeo, tá? Eu tô comentando sobre ele porque eu vou gravar um vídeo mostrando que a gente fez todo esse projeto de marcenaria antes de executar. Então, quando a gente for fazer o projeto da casa e botar no padrão da construção, a gente já chegou com o projeto pronto, então com imagens renderizadas, a gente consegue andar por dentro da casa para mostrar detalhes também, consegue gravar vídeos. Então, assim, a ferramenta é bem legal e muito bacana para quem tem um pouquinho de paciência e curiosidade para fazer e gosta, né? Principalmente gosta de fazer, é muito legal, tá? E a playlist que eu deixei ali para vocês vai ajudar a dar um direcionamento inicial ali na ferramenta para não entrar e ficar totalmente perdido, tá? Então eu mostro ali uma série de coisas que dá para fazer, apesar do layout mudar um pouquinho, as funções continuam sendo as mesmas, tá bom? Então tudo essas cadeiras, essas banquetas, a gente consegue baixar no site do fabricante, ou às vezes até mesmo em alguns sites da internet que tem os objetos para você colocar. Você faz a carga do objeto lá dentro do programa e você consegue executar exatamente o que está aqui, ó. Até o piso, pessoal, eu tirei uma foto e subi a imagem dele no programa e eu consegui projetar todo esse frontão aqui, ó, do jeito que está aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então a gente fez todo esse projeto de marcenaria, tanto das ilhas quanto da nossa área gourmet, até a nossa cozinha já está pronta, o projeto a gente já fez. Então quando a gente chama o rapaz aqui em casa para fazer, a gente já passa
para ele, renderizadas, tudo certinho ali para facilitar, né? Facilita muito a nossa comunicação. Vou mostrar para vocês aqui também outros móveis que a gente fez, ó. Então a nossa lavanderia aqui, ó, vocês podem ver essa marcenaria toda que tem aqui em cima, tá certo? Isso aqui a gente fez, passou para ele, tá certo? Aqui, ó, passou as imagens renderizadas ali para ele e ele fez pra gente. Muito fácil, tá? Muito tranquilo aqui também, ó. Eu vou deixar aí os cardzinhos dos vídeos, né, que eu mostro no detalhe para vocês verem essas marcenarias aqui. A gente já executou algumas coisas. Aquele armário a gente executou junto... Não. A gente executou aquele armário ali, que é a nossa despensa, com a lavanderia. E depois executamos 2 ilhas, tá bom? Tudo com a mesma empresa. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Não tô ganhando nada, tá, pessoal? Mas vou fazer uma propaganda porque o pessoal é muito... uma propaganda gratuita aí, porque a empresa com preço justo, pessoal muito atencioso, tá bom? Então ganhei um brindezinho aqui. Opa, bateu a porta do armário. Ganhei um brindezinho, vou mostrar pra vocês. Não tô ganhando nada, tá, pessoal? De graça aí, ó, de grátis. Mas fazer a propagandazinha aí pro nosso amigo Josenir, tá bom? Da Federal Móveis. Então, quem quiser... Aí, ó, Federal Móveis, o pessoal tem Instagram, tá? Tem no Google aí, vou deixar aqui, ó, aí para vocês, telefone de contato, tá certo? Vou até espelhar a imagem aí, boto aí no... Ela fica, como eu tô aqui na câmera de selfie, ela fica ao contrário. Mas tá aí, pessoal, Federal Móveis, tá bom? Pessoal muito correto, preço justo. Qualquer coisinha que acontece aqui, que precise de um suporte, o pessoal na hora vem e atende, tá bom? Eles são muito bons de conversar, muito bom de negociar, tá bom? E qualquer coisinha, né? A gente, apesar de não ter problema, fora esse desalinhamento que até eles já sinalizaram pra gente que aconteceria e se colocaram à disposição para vir depois de um tempo que a gente estivesse usando a casa aqui para arrumar, não tivemos nenhum tipo de problema nos móveis, tá, pessoal? Então já tem... Aí, as ilhas aqui tem menos tempo, mas eu acho que ali a nossa lavanderia e o outro armário já deve ter aí aproximadamente 1 ano, então super tranquilo. Pode chamar o pessoal aí, ó, que eles são muito bons em todos os sentidos, tá bom? Então é isso aí. Agora eu estou passando esse vídeo para vocês. Eu não sei qual é a sequência que eu vou colocar, se é esse antes do projeto ou o projeto antes. Eu acho que eu vou até colocar o projeto primeiro, tá? Então, fica aí a dica para vocês darem uma conferida, tá? Se não deram ainda conferida, estão chegando por esse vídeo, né? Independente da sequência que eu postar, dá uma olhadinha lá no programa, vale muito a pena. Também não estou ganhando nada para divulgar, tá, pessoal? Mas eu sei sim que às vezes a gente fica, como é que se diz, amarrado em questão financeira mesmo, de fazer um projeto com um arquiteto e tudo mais. E essa ferramenta já dá uma visão muito boa, né? Se você tiver um pouquinho de paciência ali para mexer, você consegue fazer o projeto da sua casa, tá certo? Que não vai ter um detalhamento de um arquiteto, obviamente, né? Não tem nem como. Mas já dá para ter uma noção, pelo menos, não ficar só na ideia, no rabisco do papel. Você já consegue passar ali e até gerar algumas imagens para quem estiver construindo, né? Então fica muito legal. Eu uso bastante também aqui, agora que a casa já está pronta, e usei muito na época de desenvolver a casa para tratar os centímetros, né? A gente sabe o tanto que faz de diferença 1 centímetro a mais ou a menos numa circulação. Então, às vezes, você quer planejar... Aqui, ó, desculpa, tá, pessoal? Estou estendendo um pouquinho aqui o vídeo, mas é para dar algumas dicas bacanas. Eu sei que ajuda bastante essa questão do programa aí, então confere mesmo, tá? A gente, ajudou demais aqui em casa e eu acho que pode ajudar muita gente que às vezes fica na dúvida: minha passagem tá boa, não tá, fica legal uma coisa, não fica. Então dá para simular muita coisa lá dentro da ferramenta. Então, o que acontecia? Eu queria saber se essa passagem que ficaria aqui atrás das banquetas, ali das cadeiras, ficaria legal, tá certo? Então o que eu fazia? Eu botava aqui as banquetas, exatamente, vou mostrar, vocês vão ver o projeto certinho. Eu ficava medindo a distância entre o objeto e a parede para ver se ficaria ali com uma distância razoável, né? Que não ia atrapalhar. Ó. Então ficou aqui um corredor que ele ficou muito bom, ele não ficou enorme, mas ele também não ficou pequeno. Então quando tem alguém sentado, por exemplo, que a cadeira fica um pouquinho afastada aqui, ó, digamos que fique nessa posição, eu tenho tranquilamente o espaço, ó, para mim passar aqui,
tá? Só como referência, esse piso tem 90 centímetros, tá bom? Então eu tenho um espaço muito bom para passar aqui sem que a pessoa precise ficar se movimentando, saindo para mim poder passar, tá? Então essa questão de circulações eu usei muito no projeto lá, no programa, para conseguir fazer e não ter nenhum tipo de problema. Aqui na nossa área interna, o que era o suficiente, o que não era, tá certo? De uma passagem legal. Então tudo eu ficava calculando as distâncias lá no programa. E isso ajudou demais. Por exemplo, hoje aqui na nossa cozinha pode ter uma pessoa aqui, ó, nesta bancada, e tranquilamente tem outra passando aqui por trás, tá certo? Tem aqui no fogão fazendo comida, fazendo alguma coisa, e eu consigo passar aqui tranquilamente sem problema nenhum. Todas essas circulações foram pensadas lá no programa por mim e pela Fabíola, tá certo? Aqui também, ó, para ficar um espaço confortável e não ficar um negócio absurdo, né? Sobrando muito, faltando, apertado, tá certo? Então o programa é muito bacana. Então é isso aí, desculpa novamente aí pela questão do tempo de vídeo, tá? Mas eu acho que é bom se a gente tivesse na época, de repente alguma pessoa, né, ou tivesse batido num conteúdo como esse para nos ajudar, eu acho que seria de grande valia. Então é por isso que eu estou tentando compartilhar com vocês, tá bom? E deixa aí pra gente os comentários, né? Eu vejo assim que às vezes a gente tem umas visualizações bacanas e à medida que a gente posta com frequência também as visualizações vão aumentando, mas eu vejo poucas pessoas aí comentando, né? Se tiver alguma dúvida pode perguntar. Eu tenho, na medida do possível, respondido todas as perguntas que o pessoal tem colocado aqui nos nossos vídeos, né? Porque como a gente ainda tem um volume pequeno de perguntas, mas a gente sempre faz questão ali de responder, tirar todas as dúvidas, né? Agora recentemente a gente ajudou ali, eu acredito, uma pessoa em relação à nossa máquina de lavar louças. Então assim, a gente se sente bem também ajudando, né? A gente gosta quando a gente pergunta em um vídeo e a pessoa ajuda, então a gente tenta aí passar isso para frente, tá bom? Então é isso aí, valeu, obrigado e a gente se vê aí num próximo vídeo.